para os versos 12 a 18, tendo já analisado os versos 1 até 11, vimos aqui as palavras introdutórias de Paulo, saudação, a gratidão de Paulo, a sua convicção e a sua oração em favor da igreja. É uma carta de gratidão do apóstolo à igreja de Filipos, que bondosamente enviou Epafrodito para levar uma oferta generosa a ele. Vamos ler então a palavra de Deus, Filipenses 1, do verso 12 até o verso 18. Então, ouça a leitura da palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Esta é a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e nós queremos que a Tua palavra, Senhor, é inerrante, é inspirada, é fiel e é suficiente para todas as coisas. Portanto, Senhor, ilumina a nossa mente nesta hora e dá-nos, Senhor, um coração ensinável e dócil diante da exposição da Tua palavra. Abençoa, Senhor, e usa o Teu servo. Unja, Senhor, os seus lábios pelo Teu Espírito. Fala, Deus, meu Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para o mundo, a alegria é ter um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, um bom carro, roupas de marca. Para o mundo, a alegria é simplesmente um sentimento baseado no momento. Se você tem tudo, se você está suprido, logo você está feliz. Mas o cristianismo não pensa assim. O cristianismo é contracultural, é diferente da cultura. A nossa visão, a nossa cosmovisão é completamente diferente. Eu diria, é diametralmente diferente. A nossa alegria, irmãos, como disse um escritor, é acircunstancial, não depende de circunstâncias. A nossa alegria é ultra circunstancial, porque está acima das circunstâncias. E por que a nossa alegria é diferente da alegria do mundo? Porque a nossa alegria tem uma outra fonte que o mundo não tem. A fonte do mundo são os prazeres, o dinheiro, os bens, aquilo que você pode granjear na sua vida. Mas a fonte de alegria do cristão é o próprio Cristo. O homem que escreveu esta carta, irmãos, ele não a escreveu num conforto de um quarto. Ele não estava sentado numa poltrona aconchegante, diante de uma lareira, tomando uma boa refeição. Ele escreveu de uma prisão domiciliar na Roma. Paulo tinha quase que constantemente a guilhotina no seu pescoço. Paulo sabia que ele estava perto do final, ele estava perto do seu julgamento e, portanto, perto da sua morte. Mas Paulo não escreve como um derrotado, como um homem triste, cabisbaixo, desanimado.
um homem que não tem esperança no futuro, mas Paulo escreve como um homem que tem a sua alegria fundamentada em Cristo Jesus. É por essa razão que essa carta é conhecida como carta da alegria. Paulo usa essa expressão várias e várias vezes. Aqui mesmo, nesse pequeno trecho que lemos, Paulo usa essa palavra de maneira acentuada. Nisto me regozijo e sempre me regozijarei. Ou seja, eu estou alegre e sempre estarei alegre. Irmãos, esse trecho nos ensina uma grande verdade. E esse é o tema da minha mensagem nesta noite. Que nós devemos encontrar alegria nos momentos difíceis, apesar dos momentos difíceis da nossa caminhada. Porque a nossa alegria, ela não é circunstancial. A nossa alegria não é um sentimento efêmero, passageiro, momentâneo. A nossa alegria tem um fundamento. A nossa alegria tem um alvo, que é Cristo Jesus. E Paulo, então, de dentro da sua prisão domiciliar, escreve essa carta justamente para encorajar aqueles irmãos, para mostrar àqueles irmãos que é possível ser alegre, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das intempéries, das vicissitudes da vida. Portanto, nós temos aqui grandes lições para a nossa vida cristã. Note, a primeira lição que Paulo nos ensina é que a verdadeira alegria em Cristo, ela vê a soberania de Deus em todas as coisas. Ela consegue perceber Deus conduzindo e dirigindo a história de maneira soberana. Veja novamente o verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, isto é, dar conhecimento a vocês, de que as coisas que me aconteceram, isto é, a minha prisão, Paulo está falando disso, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, isto é, as minhas algemas, a minha prisão em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Meus irmãos, Paulo aqui não escreve como um derrotado, como um preso político, como alguém corrupto, que cometeu algum crime contra o Estado romano. Mas Paulo vê na sua prisão uma oportunidade de pregar o Evangelho. Paulo vê na sua prisão, não como um fatalista, um determinista, isso aconteceu porque tinha que acontecer, mas Paulo vê aqui a mão de Deus, a providência de Deus conduzindo todas as coisas. Paulo aqui não se fixou no sofrimento, mas na oportunidade de pregar o Evangelho. Paulo aqui não mirou a perseguição, mas mirou a pregação, a oportunidade que Deus estava dando a ele. Quantas pessoas iriam para uma cadeia e diriam assim: Senhor, obrigado, porque eu estou aqui e tenho a possibilidade de pregar o Evangelho? Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava acorrentado a soldados romanos. Para você ter ideia, eles tinham um destacamento diário de 4 soldados, e eles se revezavam de 6 em 6 horas. Então Paulo estava preso a 4 soldados a cada dia. Estudiosos dizem que Paulo provavelmente esteve com centenas de soldados, centenas ao longo da sua prisão domiciliar. Vejam, irmãos, como a mão de Deus é uma mão poderosa e providencial. De outra sorte, Paulo não poderia testemunhar esses homens. De outra sorte, Paulo não chegaria ao cerne da guarda romana. Veja, o texto diz, Paulo menciona no verso 13, a guarda pretoriana. Pretoriana porque falava do pretório. Aqui era quase que a nata dos soldados do império, irmãos. Não era um soldadozinho raso. Paulo estava algemado à nata dos soldados. Eram as pessoas mais importantes, era o coração do militarismo romano. E Paulo teve a oportunidade de testemunhar a essas pessoas importantes. Diz o texto que Paulo tornou o Evangelho de Cristo conhecido a toda a guarda pretoriana. Ou seja, um por um daqueles soldados ouviu do Evangelho por meio do testemunho de Paulo. Mas não só eles, Paulo também fala de todos os demais. Paulo podia pregar o Evangelho livremente na sua prisão domiciliar. Paulo tinha a oportunidade de testemunhar em todo o tempo do Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando as pessoas disseram, não, Deus fechou as portas para Paulo, não, na verdade, Deus abriu as portas. O mensageiro estava preso, mas a mensagem não.
E a mensagem é mais importante do que o mensageiro, irmãos. Paulo vê naquilo, aquilo que muitos de nós veriam de um outro modo. Ah, meu Deus, vejam, o irmão tal está preso. Quando Paulo olha para essa circunstância e vê a soberania de Deus dizendo: irmãos, eu estou pregando o evangelho, eu estou preso, o evangelho não. Conta-se a história da esposa de Charles Haddon Spurgeon. Ele foi um grande pregador britânico do século XIX, pregador batista. O nome dela era Susannah Spurgeon. E quando Spurgeon se casou com ela, ela teve uma doença muito grave. E ela permaneceu com aquela doença até o final da vida dela. Pouco ela podia fazer, tal era a enfermidade. E diz a história que Susannah Spurgeon orava incessantemente pelo seu marido. Ela dizia que o ministério dela era orar por Spurgeon. E um certo dia ela disse: Senhor Deus, eu quero ser mais efetiva no reino. Eu quero contribuir mais, eu quero fazer mais, Senhor. Então, por favor, Senhor, me mostre como eu posso te servir. E ela percebeu que os pastores tinham pouco recurso, quase nada. E Spurgeon já era um grande pregador, já era um grande escritor conhecido em toda Londres, Reino Unido. Então Susannah Spurgeon fundou uma instituição chamada Fundos para Livros. Ela arrecadava dinheiro, mandava imprimir os livros de Spurgeon e distribuía gratuitamente aos pastores que precisavam estudar. E dessa maneira, ao longo de 30 anos, Susannah Spurgeon foi um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Ela poderia simplesmente ficar deitada no seu leito, num sentimento de autopiedade, de autocomiseração, dizendo: ah, meu Deus, o mundo está caindo na minha cabeça, eu não posso nada. Mas essa mulher, irmãos, percebeu que mesmo em meio ao seu sofrimento, ela poderia servir a Deus, porque a sua alegria não estava baseada no seu sofrimento, mas no Senhor de todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquilo muitas vezes, irmãos, que pode parecer para nós um estorvo, uma luta, uma provação grande, Deus pode usar isso para abençoar outras pessoas. Deus pode usar isso para encorajar outras pessoas, porque Deus é o Senhor da história. Nós temos que olhar, irmãos, para o sofrimento na ótica de Deus. E a ótica de Deus é que Ele reina sobre todas as coisas. A nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria está fundamentada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa é a primeira grande verdade. A segunda grande verdade nesta passagem é que a verdadeira alegria em Cristo se torna fonte de encorajamento. Veja o que diz o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O mensageiro estava preso, a mensagem não estava. Mas de repente, irmãos, aquele velho Paulo começa a pregar na sua prisão domiciliar. E ele vai pregando de soldado a soldado, de pessoa a pessoa. E a mensagem do apóstolo Paulo começa a ecoar por vários lugares, pela cidade de Roma, até chegar, de fato, à igreja de Roma. E aqueles irmãos que ali estavam, agora começam a se sentir encorajados. Porque eles pensam assim: poxa, se Paulo está preso e está pregando o evangelho, o que eu estou fazendo em liberdade? O que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor me deu? Porque eu não posso testemunhar se aquele que está preso faz. Aqueles irmãos então começam a se sentir estimulados no Senhor. O estímulo não vinha de Paulo, o estímulo vinha do Senhor. Note o que Paulo coloca no verso 14. A maioria dos irmãos, nem todos, não podemos esperar que todos abracem a mesma causa, mas Paulo diz que a maioria dos irmãos, estimulados, encorajados no Senhor, pregam ousadamente a palavra de Deus. Irmãos, pastor não estimula a igreja, pregador midiático não estimula a igreja, escritor de livros, escritores não estimulam a igreja. Quem nos estimula, quem nos encoraja, quem nos anima é Cristo.
O testemunho do apóstolo Paulo era de fato uma fonte, mas não era o próprio Paulo, era Cristo por meio de Paulo. O pregador prega, o presbítero ensina. Juntos nós pastoreamos a igreja, nós encorajamos a igreja no sentido horizontal, mas quem toca o coração, quem afogueia o coração, quem reaviva o coração é Cristo. É no Senhor que nós nos encorajamos. É pela obra que Cristo realizou no nosso lugar que nós nos sentimos encorajados. Vocês não vêm aqui para ouvir um pregador. Vocês vêm aqui para ouvir Deus falando. É por isso que nós pedimos, fala Deus. Não seja o pregador, não seja o expositor, seja o Senhor a falar ao nosso coração. O que encoraja uma igreja, irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E esse testemunho de Paulo sobre Cristo estava encorajando aqueles irmãos a pregarem o Evangelho, a testemunharem do Evangelho. E diz o texto que eles faziam isso de maneira ousada, ousam falar. Quer dizer, estavam se sentindo encorajados, desafiados a pregar a palavra de Deus sem desassombro, isto é, sem medo, sem vergonha, sem timidez. Eu me lembro muito de Atos capítulo 5, quando Pedro foi solto da prisão. Os irmãos se lembram dessa passagem? E ele se encontra com a igreja, e a igreja ora agradecendo ao Senhor, Senhor soberano, que Tu sabes todas as coisas, por favor, Senhor, ajuda-nos a pregar com mais ousadia a Tua palavra. Irmãos, a igreja precisa ser uma igreja ousada. Nós não podemos ter medo de pregar o Evangelho, nós não podemos ter medo de falar às pessoas quem é Jesus e o que Ele fez por nós. O nosso testemunho tem que encorajar outros. Aos 15 anos atrás, ou mais, ou menos, não me lembro agora, tomei ciência de um jovem de 20 e poucos anos. Havia sofrido um acidente. O seu joelho foi ficando enfermo, uma ferida, outra ferida, uma bactéria, uma infecção. E ele corria o risco de perder a sua perna. E nós fomos visitá-lo, eu e um outro pastor, muito querido, amigo. O pastor Eliseu está aí e sabe dessa história. O nome desse jovem é Leandro. E nós fomos ao hospital. Ele estava com a perna toda enfaixada. E ele corria o risco iminente de perder a sua perna efetivamente. Tal era a gravidade daquela doença. E nós chegamos ao hospital para levar encorajamento àquele jovem. E aquele jovem olhou e depois de uma conversa inicial explicou o que havia acontecido. E ele disse, pastor, Deus tem me dado o bem, não me daria também o mal. Deus tem sido bom, pastor. E eu me alegro nele, seja o que for. E não muito tempo depois, de fato, ele perdeu a sua perna. Mas hoje ele continua servindo, não é, pastor Eliseu? Lá na igreja, presidente de Flor de Maio. Com alegria, casado, com uma perna mecânica. E se não me falha a memória, um diácono na igreja. Um homem de Deus, que nos encoraja com a sua fé, que nos encoraja com o seu testemunho. Meus irmãos, é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está encorajando esses irmãos por meio do seu testemunho de vida. A maneira como nós lidamos com o sofrimento, irmãos, encoraja a igreja. E a igreja cresce quando vê exemplos de fé e de confiança em Deus. Há crentes que muitas vezes você visita e sempre murmura, sempre reclama. Eu conheci uma senhora assim. Toda vez que eu a visitava, sempre reclamando, sempre murmurando. Está ruim, está difícil, está assim, está assado. E um dia eu cheguei e disse, minha irmã, a senhora não tem nada para agradecer?
Não é possível que Deus não tenha uma bênção para a senhora. Não é possível que a salvação não alegre o seu coração. Eu não falei tão entusiasmado assim. Foi um pouco mais ameno. Ela olhou assim, regalou os olhos. E depois daquele dia, ela reclamou menos, mas continuou reclamando. É incrível como tem pessoas que não conseguem encorajar outras pessoas, apesar das lutas. São pessoas que sempre olham as coisas por um lado negativo, não pela visão bíblica das coisas. E Paulo aqui, irmãos, teria tudo para dizer: minha vida, olha só, eu servi a Jesus, fiz isso, fiz aquilo outro, plantei igrejas, preguei, etc. E agora a minha vida termina aqui numa prisão. Mas Paulo olha para isso e diz: não, graças a Deus, porque a igreja está sendo estimulada a pregar o evangelho por meio do meu testemunho. Irmãos, se o nosso sofrimento for um testemunho, um encorajamento, então que soframos, para a glória de Deus. Século XVI, Escócia. Um jovem pregador converteu-se lendo os escritos de Martinho Lutero. E ele era um filho de um nobre e começou a percorrer a Escócia de ponta a ponta, vilas, cidades. Seu nome era Patrick Hamilton. Esse jovem, transformado pelo Evangelho, se tornou no primeiro mártir da Reforma Escocesa. Foi o primeiro homem a morrer por causa do Evangelho nas terras altas, como eles dizem, na Escócia. Esse jovem morreu, sabe como? Ele foi preso, julgado, condenado e queimado numa fogueira, na mesma noite. E o bispo católico que o acusava, apontava o dedo e dizia assim: negue a sua fé, herege, negue a sua fé. E ele dizia: eu não posso fazer isso. Jesus morreu por mim, é meu Salvador. E ele morreu confessando a sua fé em Cristo Jesus. Irmãos, o testemunho desse homem foi como que um palito de fósforo jogado num rastilho de pólvora que incendiou a Escócia. E daí então veio o grande pregador John Knox, que pregou de norte a sul da Escócia e levou todo aquele país a se converter a Cristo e abraçar a fé reformada. Irmãos, o nosso testemunho tem que encorajar outras pessoas. A nossa vida, a nossa alegria, a nossa fé em Deus tem que ser fonte de encorajamento para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas como então, queridos, encontrar alegria nos momentos difíceis? Vendo a soberania de Deus em todas as coisas, mas também nos tornando fonte de encorajamento para os outros. Em último lugar, a verdadeira alegria em Cristo nos faz manter o foco naquilo que é essencial. Veja o que Paulo diz a partir do verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Dividindo os pregadores de Roma em dois grupos. O primeiro grupo era aquele grupo que pregava a Cristo por inveja, por porfia, querendo trazer um tipo de angústia ao coração do apóstolo Paulo. O segundo grupo era o grupo que pregava a Cristo com boa vontade, com alegria no coração, por amor, por desprendimento. Queria ver o nome de Cristo exaltado, o evangelho progredindo, a igreja crescendo. Então você tem aqui dois grupos. E qual era o problema? Veja o que Paulo diz no verso 16 e depois no verso 17. Estes, porém, falando daqueles que pregavam por amor, o segundo grupo, Paulo diz: estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Eles sabiam, conheciam o apóstolo Paulo e pregavam porque queriam que o nome de Cristo fosse proclamado efetivamente. Mas qual era o problema com o outro grupo, com o primeiro grupo? Paulo diz assim, verso 17: aqueles, contudo, que é o primeiro grupo, pregam a Cristo por discórdia, porque não gostam de mim, e fazem isso sem sinceridade no coração, julgando ou acreditando suscitar, trazer tribulação às minhas cadeias. E aqui eu preciso explicar a você qual é o problema. O problema era mais ou menos o seguinte: o apóstolo Paulo
chegou na cidade de Roma, foi preso, estava lá. Mas na igreja, ou na cidade de Roma, já havia uma igreja estabelecida ali há algum tempo. E os pregadores dessa igreja eram pregadores conhecidos. Os nomes já eram conhecidos, já estavam na mídia evangélica de Roma. E de repente o apóstolo Paulo chega, ele é preso, está lá. E o nome de Paulo começa a crescer e ganhar terreno e começar a ficar na vitrine. E aqueles pregadores então olham e falam assim, o nosso nome já não é mais tão falado. As pessoas querem ouvir mais Paulo do que nós. Então eles começam a ficar enciumados do apóstolo Paulo. Mas como assim? Esse homem está preso, ele está numa prisão domiciliar. E as pessoas querem ouvir mais o que ele tem a dizer do que nós que estamos aqui na igreja livres e pregando o evangelho. Então qual é o ponto de Paulo? O problema não era a mensagem era ortodoxa, o problema estava na motivação do coração deles. Eles queriam pregar por ciúmes, porque eles queriam afligir o apóstolo Paulo, dizendo, nós somos mais importantes do que você, Paulo. Nós temos a preeminência na igreja, Paulo, não você. E veja, Paulo nem tinha chegado na igreja. E o nome de Paulo e a mensagem de Paulo já estava ecoando em todos os lugares. Então o que Paulo está dizendo é, essas pessoas estão pregando a Cristo não por amor, mas por discórdia. Não para a glória do nome de Cristo, mas para a promoção deles mesmos. E a pergunta é, como é que Paulo reagiu a isso? O que é que Paulo fez exatamente com isso? Diz o texto, versículo 18. Todavia, o que importa? O que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, ou seja, sendo com a motivação correta ou com a motivação errada, não importa, Paulo está dizendo. O que importa é que Cristo está sendo proclamado, a verdade do Senhor está avançando. E Paulo fala, com isto eu me alegro e continuarei me alegrando. Irmãos, como é que Paulo reage a isso? Paulo não está preocupado com a motivação deles. Para Paulo isso pouco importava. Na visão de Paulo, o que importava de fato era que Cristo estava sendo proclamado dia após dia, o nome de Cristo estava sendo exaltado no coração das pessoas, a igreja estava crescendo e se fortalecendo na palavra. Isso nos lembra e nos ensina que nós precisamos manter o nosso foco em Cristo, irmãos. O Evangelho não é sobre mim, não é sobre você. O Evangelho não é sobre o pastor André. O Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho não é sobre a igreja do Jardim da Glória, é sobre Cristo Jesus. Esse é o nosso foco. Nós temos que proclamar a Cristo, e este crucificado e ressuscitado, e que virá um dia para julgar o mundo e para levar a sua igreja eternamente com Ele. Então não importam as motivações, o que importa é que o nome de Cristo está sendo proclamado com fidelidade. E o nosso papel é manter o nosso foco no Evangelho de Cristo Jesus. Mas é verdade também, irmãos, que infelizmente nem todas as pessoas cooperam com a motivação correta. Isso é verdade. Tem muita gente trabalhando na igreja com motivação errada. Muitas vezes ela quer a promoção do nome dela. Muitas vezes ninguém está fazendo, aí uma pessoa começa a fazer e a outra se sente enciumada e vai fazer também, mas ninguém fez até então. Isso acontece. Mas, irmãos, isso nos lembra que Deus, na sua soberania, usa até mesmo as motivações erradas para realizar a sua obra. Porque a Bíblia fala que de Deus é tanto querer quanto realizar. Não é maravilhoso isso, irmãos? Que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar do nosso coração muitas vezes endurecido, com motivações erradas, Deus usa isso tudo para promover o nome de Cristo Jesus e tornar o Evangelho conhecido. Isso é glorioso demais. Mas há aqui uma outra lição também. A maturidade espiritual nos leva, ou melhor, nos livra da amargura e nos livra desse espírito competitivo. Quem vive para Cristo, irmãos, não precisa lutar por espaço dentro da igreja. Não precisa jamais, porque o nosso foco é Cristo. O que importa é que o nome de Cristo seja proclamado dia após dia. Eu concluo a minha mensagem nesta noite.
É possível encontrar alegria apesar das circunstâncias? Claro que é, quando a nossa alegria está em Cristo Jesus. Se a sua alegria estiver nas coisas desse mundo, meu querido, a sua alegria vai ser que nem a bolsa de valores. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora está em cima, outra hora está embaixo. Se a sua alegria estiver em Cristo, ela vai ser sempre uma alegria constante, verdadeira e efetiva. A fonte da sua alegria tem que ser Cristo Jesus e não as circunstâncias. Mas como é que você pode encontrar essa verdadeira alegria apesar das circunstâncias? Sabendo que a verdadeira alegria em Cristo vê a soberania de Deus em todas as coisas. Eu quero desafiá-lo nessa noite a olhar para a sua vida, a olhar para as suas circunstâncias e ver a soberania de Deus. Grave Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam, isto é, operam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje à tarde eu tive o privilégio de falar aqui, não é, dona Cida? Na devocional da SAF, na reunião plenária. E eu falei exatamente isso. Que Deus usa as circunstâncias difíceis da nossa vida para nos provar, para refinar a nossa fé, para nos fazer crescer em graça diante dEle. E nós temos, irmãos, que encontrar esta verdadeira alegria, vendo a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor da história. Mas também sabendo que a verdadeira alegria em Cristo se torna fonte de encorajamento. Quando nós enfrentarmos situações difíceis, não é hora de jogar a toalha, não é hora de retroceder, não é hora de desanimar, é hora de nos encorajar em Cristo e encorajar outras pessoas também. Ao longo deste meu tempo de ministério, eu vi muita gente murmurando, mas vi também muita gente testemunhando de Cristo nas horas mais difíceis da sua caminhada. Gente com câncer, com outros problemas, sempre agradecidos, sempre encorajando uns aos outros. Eu conheci a esposa de um pastor. Ele virá nos visitar muito em breve. Jubilado, 91 anos de idade. A mulher dele, acamada há muitos anos, numa cadeira de rodas. E eu, mês após mês, levava a Santa Ceia para os dois, especialmente para ela, porque ela não podia ir à igreja. Ele é mineiro forte e ainda vai com alguma regularidade à igreja, ela não pode mais. Eu nunca vi, irmãos, essa mulher chorando, nunca vi essa mulher reclamando, mas sempre feliz. Bonita, não é, Michele? Sempre assim com batom, cabelinho arrumado, um perfume, um colar, ela é muito vaidosa. E visitá-la era sempre uma fonte de encorajamento para mim. Aproveite as oportunidades que Deus dá a você, de ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Pare de reclamar e seja grato a Deus. Encoraje as pessoas a olharem para Cristo, a colocarem a fé em Cristo Jesus. Mas nós temos que encontrar essa verdadeira alegria, apesar dos tempos difíceis, sabendo que a verdadeira alegria em Cristo nos faz manter o foco. O nosso foco está sempre em Cristo, irmãos. O foco não é o outro, é Cristo. A glória de Cristo, a promoção do nome de Cristo Jesus. Hoje, a nossa alegria, ela pode sofrer algum revés. E sofre. Às vezes a gente fica muito triste mesmo, é verdade. Às vezes a gente fica muito abatido, é verdade. Às vezes a gente quer desanimar, é verdade. Às vezes a gente quer retroceder, é verdade. E pastor também sofre, viu, irmãos? Pastor não é super-homem, não tem super capa, não tem super terno. Pastor é gente como gente, que tem as suas lutas, as suas dores, as suas feridas.
Hoje a nossa alegria muitas vezes é abalada, a gente sofre, mas sabe o que é que nos encoraja? É saber que haverá um dia, quando Cristo voltar, toda essa dor, toda essa luta, todas as dificuldades, as intempéries vão cessar, e naquele dia glorioso, só haverá alegria. Nós nunca mais sofreremos de novo. A nossa vida será uma vida de alegria eterna, plena, indizível, incomensurável. Será uma alegria perfeita em Cristo Jesus. Alegre-se hoje, apesar das circunstâncias difíceis. Que Deus abençoe. Amém. Vamos responder, amados, a mensagem